noite, pessoal. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai estar assistindo essa entrevista. Nós somos a Cristolândia A Boa Osasco e Casa Rosa Osasco. Nosso projeto tem como objetivo cuidar de vidas que já foram pessoas que talvez a sociedade disse que não tem mais jeito, a família disse que não tem mais jeito, e nós acreditamos que a última palavra ela vem do Senhor. Mesmo que o homem diga não tem jeito, nós sempre queremos ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor sempre diz tem jeito sim, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Amém. E hoje, com muita alegria e satisfação, nós temos conosco aqui a Márcia. A Márcia é uma aluna já na fase final de recuperação. Ela já está há 10 meses com a gente ali na Casa Rosa, se preparando para voltar para a sua vida normal, para o mercado de trabalho. E nós queremos deixar registrado esse testemunho, porque é um testemunho forte, é um testemunho impactante. Eu creio que você mãe, você pai, você irmão, tio, sobrinho, que tem alguém na sua família que já passou por uma situação semelhante à da Márcia, não desista, não desista. Jesus ele sempre tem uma válvula de escape, Jesus ele sempre tem uma saída, ele é o Deus Todo-Poderoso, mesmo que a sociedade possa desistir de você, o braço do Senhor sempre estará estendido, pronto para te acolher. Então, que Márcia, nesse primeiro momento, que você já se apresentasse para nós, seu nome, estado civil, se tem filhos. Olá, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que você vai estar vendo, mas eu me chamo Márcia, eu tenho 45 anos, sou solteira. Eu tive 4 filhas, 2 gêmeas e mais 2, mas eu só tenho 2 vivas agora, que o Senhor recolheu 2. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando do que Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que simplesmente acreditar e ter fé e se arrepender. Ok. Márcia, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Antes de você conhecer a drogadição, como que era a sua vida? Minha vida era uma vida perfeita. Eu venho de uma família, de um berço católico. Eu sou a primeira filha de 2 filhas. Minha mãe é mãe solteira, mas sempre trabalhou. Os meus avós que ajudou a me criar. E eu não conhecia esse lado escuro da vida. Você tinha alguma necessidade que não era suprida na sua vida, ou você tinha uma vida tranquila, normal? Não, eu tinha uma vida tranquila. Eu nunca tive traumas de infância, eu nunca fui abusada. Eu não tinha motivos para mim poder me refugiar. Essa vida normal você foi até que idade aproximadamente? Até meus 27 anos. Que com 15 anos eu me amiguei, aí tive minhas filhas, né? Mas com 27 anos que começou a degradação na minha vida. Nesse período da gravidez até os 27, tranquilo, tudo normal? Tranquilo, eu nunca tinha nem fumado cigarro, nem bebido nada alcoólico, nada. Nessa primeira gestação sua foram as gêmeas? Foram. Qual o nome delas? Aline e Alessa. Aline e Alessa. Aí? 29 anos hoje em dia tem. Que legal. Aí você chega aos 27 anos. Sim, né? Eu amigada, e eu vim descobrir que meu marido, né, me traía.
E eu tinha mudado, assim, totalmente minha rotina, tinha mudado de perto da minha família para poder suprir as necessidades dele, fazer os gostos dele. E quando eu descobri que ele me traía há mais de 2 anos, eu não aguentei o baque. Eu quis me refugiar. E eu via na televisão, nas novelas, o pessoal, quando tinha algum problema, ia lá e comprava, bebia e fumava um cigarro. Aí eu fui num bar e comprei um maço de cigarro, que eu nem lembro a marca, e uma garrafa de 51. E aí, vendo na televisão que a válvula de escape, Sim. o refúgio, a solução era cigarro e bebida. Aí você então foi se refugiar. Sim. E não tinha informação que hoje em dia a gente tem informação, né? Eu não tinha essa informação que hoje eu tenho. Aí você vai ali, compra uma garrafa de bebida, compra um maço de cigarro. E aí, o que acontece a partir daí? Aí a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais que foi a mesma. Porque ali acabou a garrafa, acabou o cigarro, eu fui e comprei outra. Eu fiquei 3 dias nisso. Porque eu não queria enfrentar a minha realidade. E aí, através disso, aí começou as mentiras. Só que aí despertou minha curiosidade para coisas mais fortes. E você sentou, você conversou com o seu... Eu conversei com ele, só que ele não aceitou a separação. Ele me oprimiu. E como ele era meu primeiro, né, marido, eu me senti meio coagida com aquilo e aceitei a situação, só que já não era mais a Márcia. Já não era mais aquela moça, aquela mulher que cuidava dos filhos, que era exemplo. Não. Já era outra pessoa em mim. E ele é o pai das suas De 3 filhas minhas. 3 filhas? 3 filhas. E aí, quando começou a desencadear esse processo? Álcool, cigarro, separada? Aí, não. Casada. Aí aconteceu que eu fui presa. Porque para mim conseguir o que eu queria me entorpecer, eu tive que fazer alguma coisa, porque eu não podia tirar o dinheiro do orçamento de casa. Tá, mas então a partir do cigarro, do álcool, aí você conheceu as drogas também? Sim. E qual foi a primeira droga que você teve contato? A maconha. É isso? A maconha. Só que ela só me deixava assim sonolenta, eu dormia. Só que eu queria algo maior. E ela já não satisfazia a sua necessidade? E eu fumava vários e não satisfazia. Aí eu comecei na cocaína com uma bebida mais forte, um uísque. Aí eu comecei, tipo assim, era caro, né? O uísque, a cocaína, é caro. Nisso eu fui começar a transportar drogas para mim poder ter um dinheiro extra. Porque eu tinha 3 filhas, né? Pequenas. Então, pagava aluguel. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para aumentar, porque eu já tinha um vício. Mas nesse período, quando foi que você deixou o marido te deixou? Quando eu fui presa. Ah, tá. Eu fui presa. Aí ele me levou para o tribunal do crime. Dentro da cadeia, eu passei pelo um sumário, que é como se fosse uma audiência. Isso com o pessoal do crime, não Sim, com a justiça? Não, com o pessoal do crime. Todo mundo do crime na linha. Durou 3 meses, só que eu fui absolvida. Pelo tribunal? É por Deus primeiro, né? Porque Deus estava naquele negócio, com certeza. Porque eu tinha traído, tinha provas de traição, tinha fotos, tinha carta. Porque eu virei uma mentirosa, uma manipuladora.
Então tinha provas contra mim. Para você satisfazer o seu vício, você... Eu fui trabalhar no tráfico, mas eu carregava droga, né? Eu levava quantidades de droga. Aí eu aprendi a fazer a droga, no caso crack. Aí você pegava essa droga, transformava ela em... Tipo, pegava 1 quilo e transformava em 3. Aí dividia, tipo, meio quilo, 700 gramas e saía entregar. E nessa você... Como que era o seu relacionamento com o pessoal do tráfico aí? Era... Tipo assim, era profissional, né? Eu fazia a minha parte, cada um fazia a sua parte, cada um recebia só que eu comecei a usar o crack. Então, eu já... Os meus cuidados já não estavam sendo totalmente. Foi quando eu fui presa, que eu estava indo fazer uma entrega pequena e eu fui presa em São Mateus. Aí nessa primeira detenção sua, você passou quanto tempo? Passei 2 anos, 8 meses e 27 dias em regime fechado, mas numa sentença de 4 anos. Aí você passou esses 4 anos e você assinava uma carteirinha? 1 ano e 4 meses eu assinei a carteirinha, mas eu fiquei 2 e 8 presa em regime fechado. Aí você saiu? Aí eu saí e não usava mais drogas e voltei minha vida normal. Arrumei um serviço, porque eu tenho experiência na área da cozinha, da confeitaria, eu fiz cursos, eu sou uma boa dona de casa, eu sei fazer faxina, sabe, várias aptidões. E eu fiquei, né, uma vida estável. Só que a minha mente cobrava algo mais, que já era a droga que o meu organismo já tinha acostumado. Aí eu comecei a fumar cigarro, maconha e beber de vez em quando. Só que aí o organismo vai puxando mais, querendo mais, aquela coisa toda. E quando eu me vi, eu estava numa situação que estava usando crack novamente. Esse período de detenção, você usou alguma coisa ou não? Cheguei a usar, dentro da cadeia sim. Beber também. Aí você ficou quanto tempo limpa? Fiquei, fiquei uns 3, 4 anos. E depois de 3 ou 4 anos o organismo pediu? Pediu. Porque assim, eu fui medicada, né? Então eu tomava um remedinho para dormir, um remedinho para ansiedade, que esses remédios foi passado para mim no presídio. Então, e quando o organismo pedia alguma coisa, eu ia e bebia um remedinho desses, que não deixa de ser uma droga, só que lícita. Só que o organismo, ele fica tolerante àquilo, então não quer mais, ele quer coisas maiores, né, para produzir mais dopamina. Aí eu comecei de novo a beber, a ir para noitada, largava minha filha pequena, né, dormindo sozinha e saía. Só que era no mesmo quintal da minha mãe, então ela chorava, minha mãe ia e pegava. Eram 3 meninas? Eram 4 meninas. Já era 4? Era 4. Logo que eu saí da cadeia, minha filha de 15 anos, que era gêmeas, ela faleceu nos meus braços. A Aline. Na sua primeira detenção? Depois que eu saí da minha primeira detenção. Ela era especial. Um dos gemelares especial. Ela viveu 15 anos e ela faleceu nos meus braços. Aquilo pra mim... E a causa da morte? Foi insuficiência respiratória, deu parada cardíaca. Assim, não teve o que fazer, porque o médico já sempre me preparou, desde quando ela era pequena, o médico preparou. A Aline é muito sensível, se ela sobreviver 1 ano é muito. Então assim, era uma vida de luta, né? E quando ela faleceu nos meus braços, aquilo eu me senti uma impotência assim, muito... Assim, você sabe, você se sente muito impotente, você não pode fazer nada. Aí aquilo eu já usei como uma desculpa para me entorpecer. Aí eu comecei a usar as coisas de novo, a tomar remédio, a beber, a misturar. E nada dava. Aí foi quando
o crack de novo na minha vida. Aí eu me entreguei pro crack. Aí era 7 horas da manhã de 2018, eu fui numa biqueira. E fui trabalhar no tráfico para me poder usar a droga, que eu não tinha mais dinheiro. Fui trabalhar de olheira. Aí teve uma blitz lá da Polícia Civil e me pegaram. Aí eu fui pra cadeia, só que eu ganhei um benefício, a prisão domiciliar. Só que eu quebrei a prisão domiciliar por 3 vezes, porque eu não conseguia ficar dentro de casa, porque eu queria a droga. Então eu não conseguia ficar dentro de casa. E nenhuma dessas vezes eu estava numa casa do Norte, 6 horas da tarde, um dia do jogo do Palmeiras, e foi um cara lá para matar o dono da casa do Norte. E deu 2 tiros nele. E eu acabei sendo testemunha ocular de uma tentativa de homicídio. Aí quebrou minha domiciliar. Depois de 14 dias, a polícia veio me buscar e me levou para o presídio. Já fazia 10 meses que eu estava de prisão domiciliar. Aí eu fui para a cadeia em 2021 e saí mês 5 de 2020. Isso foi em 19, preso? Foi. Aí eu fiquei 2 anos, que é 10 meses de domiciliar e 1 ano e 2 meses presa. Em janeiro de 2020, minha filha se suicidou, eu estava presa. Você estava na cadeia? Estava na cadeia, estava no presídio, no CDP. Aí eu fui pro velório, não sabia o que tinha acontecido direito. Lá no velório que eu fiquei sabendo que ela se enforcou. E, tipo assim, eu não tinha com quem dividir o meu sofrimento. Aí eu voltei pro presídio e me entorpeci de remédios. Assim foi até o mês 5, dia 31 do mês 5 de 2020, eu ganhei a condicional. Aí eu saí. Não avisei pra ninguém. Aí fui pedindo carona até chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa... Qual presídio você estava? Eu estava em Santana, na penitenciária de Santana. Aí a hora que eu cheguei em casa que foi a realidade ali, sabe? Que eu fui viver o luto. Aí eu só consegui ficar dentro de casa 2 meses. Depois eu saí de casa assim... Só voltava para casa para tomar banho e comer alguma coisa e descansar. E não queria saber mais de nada. Aí até que um dia que a minha mãe e minha irmã falou assim, então você vai ficar direto na rua, que você não vai entrar mais aqui não. Aí colocaram uma trava no portão, não conseguia mais entrar. E quando eu precisava de alguma coisa, eu chamava no portão, elas me davam pelo buraco lá do portão. Às vezes eu pedia dinheiro para minha mãe, inventava alguma história. Mas até que eu fiquei na rua mesmo. Aí dormia às vezes na casa de um tio meu. Mas também assim, eu não aguentava ficar dentro de casa. Eu só ficava o tempo para me descansar. É uma coisa que é sobrenatural. É uma força maligna que eu não sei de onde que vem. Você não consegue ficar dentro de casa. Não consegue. Eu ficava dias sem tomar banho. Tava nem aí. É uma degradação total. Como que é assim essa vida de situação de rua, de chegar ao ponto da sua família falar, a partir de hoje você não entra mais aqui? O que é isso? Assim, a curiosidade da gente, né, que a gente vai para sempre, a gente vai fazer um trabalho evangelístico, a gente vai levar uma sopa, a gente vai levar um cobertor, a gente conversa com as pessoas, mas no fundo a gente não sabe a real, né? Como que é o cotidiano das pessoas ali, o porquê está ali, como são as companhias, o que acontece nesse ambiente. Olha, pastor, é uma vida assim, você luta para sobreviver todo dia. A gente que é mulher, eu acho que a gente sofre mais. Porque a gente tem períodos, né, que a gente precisa de uma higiene melhor, né, e a gente não tem, a gente não liga para isso, a gente acha que é normal.
às vezes a gente se entorpece e não sabe quem está no nosso redor. Eu agradeço a Deus porque eu nunca fui abusada nessa situação de rua. Nunca ninguém quis fazer maldade nenhuma comigo. Os lugares que eu procurava abrigo, sempre tinha a mão de Deus ali, porque nunca aconteceu nada, mas eu já vi acontecendo muitas coisas perto de mim. Por exemplo? Uma vez a gente estava num lugar que fica um monte de usuários e na hora que a gente estava fumando, um rapaz saiu de dentro de um cômodo com um cutelo na mão e falou que ia matar o rapaz que estava do meu lado. Imagine, todo mundo louco, sabe? Assim, coisas que é absurda. Você vê um meter a faca no outro por nada. Quando você vê, tá um caído, sangue derramado no chão, a faca jogada no chão. É coisas que acontecem muito rápido. Para as meninas, assim, como é que é essa vida? Para as meninas é uma luta. Você já ouviu muitos testemunhos, né? Muitas histórias, né? Sim. Teve, sim, alguma que marcou quando você... Eu escutei uma menina, ela sofria abuso dentro da casa dela e ela foi para a rua. E ela achava que na rua ela ia ter a paz que ela tinha. Mas parece que aquela situação de abuso era da vida dela mesmo. Em todo lugar que ela ia, acontecia algum abuso com ela. Era Sônia o nome dela. Eu conheci ela, de vez em quando eu encontrava com ela na rua. E sempre ela machucada, sempre tipo, às vezes faltando um pedaço da orelha, sabe, os dedos cortados. É triste, porque assim, e que quando a gente tá limpinha, assim, todo mundo paga alguma coisa, dá dinheiro, aí conforme a gente vai se degradando, passando os dias... As pessoas falam assim, sai daqui que você está até fedendo. Então você já não consegue mais nada. Aí é onde que você começa a mexer no lixo. Você já chegou a mexer no lixo? Eu já cheguei a comer. Procurar comida? Comida, latinha para vender, o que aparecesse. Uma coisa que me marcou muito, assim, uma vez que veio assim, uma realidade veio. Eu estava mexendo no lixo, quando eu percebi, na minha mão estavam aqueles vermes. Já subindo no meu braço, aquilo me deu, sabe assim, um nojo. Eu falei, nossa, ai, que situação. Mas mesmo assim, depois eu fui lá e comecei a mexer de novo. E tudo isso perto da onde toda a minha família morava. Mas já não era bem-vinda, porque eu roubava, eu pegava, o que desse para me pegar, eu pegava. É uma situação que a gente não consegue reagir. Deixa eu voltar um pouquinho, Marcinha. A vida no tráfico, ela te proporcionou alguma sensação assim de realização, de bem-estar? Momentos, porque dependendo da posição que você tem, todo mundo que te trata bem, todo mundo quer estar perto de você. Tem respeito? Tem respeito. A sua palavra vale muito. Só que é momentos. É um status que é um status figurado. E passageiro, muito passageiro, rápido demais. Que é só porque você pode proporcionar alguma coisa para alguém. Não tem sentimento de gostar de ninguém, não tem. A começar de você mesmo. Porque ali você está se degradando, você está se expondo, você está causando mal para pessoas, você está destruindo famílias, vidas. Você tinha essa consciência? Não. Mas nos meus momentos de lucidez, eu tinha. Porque eu falava assim, eu já perdi 2 filhas, olha a minha vida do jeito que tá. Será que não é castigo de Deus? Só que eu não tinha força para sair daquilo. Porque eu não culpo minha família. Porque eles são tão vítimas quanto eu fui. Porque eles também não sabiam lidar. Mas é difícil. Você foi o primeiro caso assim, mais profundo na sua família? Sim. Antes a família não teve experiência com ninguém? Teve, mas não foi como a minha. Na droga? Na droga, em prisão, em coisa ruim, sabe assim...
em tudo. Parece que era uma herança genética de coisas ruins. Sabe, alguma coisa assim. Ali tudo que tinha para dar certo deu errado. Mas hoje eu tenho consciência que foi por má escolha. As minhas próprias más escolhas. Eu que tenho a escolha, né? Eu escolhi mal. O seu relacionamento com o seu pai das suas filhas, ele também era usuário? Ele era usuário, mas ele não era adicto, né? Hoje eu posso falar que eu sei o que é. Ele era um usuário, ele era social. Ele era só um usuário. E era do tráfico também? A parte dele era mais de assaltos, facção. A parte do tráfico foi eu. Partiu de mim. A parte pior. Sim. A parte pior, porque assim, ele me instruiu em fazer algumas entregas. Eu não, já me aprofundei. E como que ele reagia diante dessa situação? Ele te aconselhava? Nossa, tentava tirar você dessa vida? Ele sempre falou pra mim, Márcia, vai se internar, eu não aguento ver você assim. Ele via, minhas filhas via, às vezes eu mexendo no lixo, a Brenda, a Alessa, a Mariana, que é a caçula, via eu passando suja. E ele falava, Márcia, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Isso já é no período agora, né? Agora, recente. Agora, pastor, recente. Você estava em situação de rua. Durou quanto tempo? Em 2020, eu saí, eu fiquei acho uns 9 meses. Em situação de rua? Em situação de rua. De não poder entrar dentro da casa da minha mãe. A partir de quanto tempo a sua mãe proibiu? É que você falava que de vez em quando você retornava, você tomava um banho, sim, você descansava. Só que quando eu retornava, quando eu saía, eu pegava alguma coisa. Aí minha irmã falou, não, e outras crianças me via naquela situação. Que eu tenho 2 sobrinhos que moram com a minha mãe, né? E minha irmã que mora junto. E minha filha que hoje tem 14 anos. Então as crianças viam e falavam assim, por que minha tia tá assim, vó? E minha filha, por que minha mãe tá assim, vó? O que ela tem? Ela tá toda suja, ela tá fedendo, um cheiro ruim. Você nunca teve uma conversa assim com as suas filhas? A respeito da vida que você levava? Com a Alessa, a mais velha, sim, e com a Brenda, antes dela falecer. Mas eu mesmo ficava colocando desculpas. Eu falava, eu vou parar, é só de vez em quando. E elas reagiam como? A Brenda chorava e falava, mamãe, eu quero que a senhora pare, porque ela me chamava de mamãe. A Alessa também me chama até hoje de mamãe. Mamãe, eu quero que a senhora para. A senhora é tão bonita, a senhora sabe fazer as coisas, para com isso. A senhora não consegue? Eu falava, eu consigo, é porque eu gosto de usar. Eu falava isso e já cortava o assunto. E o meu ex-marido, nossa, ele fez de tudo. Ele falou assim, vou te levar para Santa Catarina, para morar na casa da minha mãe, para ficar lá, Márcia, você não precisa disso. Só que eu não queria saber, eu só tinha um foco. Eu vivia para me drogar e me drogava para viver. Esse era o meu foco. As drogas, elas têm uma força assim terrível, né, contra o ser humano. Sim, muito. Ela escraviza, ela acorrenta. Muito. E tira toda a dignidade do ser humano. Sim, né? A identidade. Os valores. Sim. Os princípios, tudo. Amigos, na verdade, você não tinha amigos, sim. Não. Pessoas que caminhavam junto com você, que te ouvia, que te aconselhavam? Não. Sempre alguém que aparecia era porque queria alguma coisa que eu pudesse proporcionar. Ou que ia se beneficiar de algum jeito. Mas teve um amigo em especial. Aí já é agora... Agora em 2021. 2021. Foi em junho de 2021. Esse seu amigo, você conheceu ele na sua adolescência? Eu já conheci ele quando eu já tinha minhas filhas. Eu já tinha passado a minha primeira cadeia. Ah, tá. Eu já tinha passado a minha primeira cadeia.
Eu conheci ele. E em junho, eu estava fazendo um corre, como se diz, num lava rápido. E eu tava, morava com meu tio, mas ficava mais na rua do que na casa do meu tio, que já não podia entrar na casa da minha mãe. E eu conversando com esse amigo meu, ele, Márcia, eu vou te ajudar, mas você tem que querer ajudar, tal, aquela coisa. Eu falei, não, eu quero. Aí ele alugou uma casa para mim. Até então, quando você não estava no seu tio, você passava as noites onde? Na rua. Na rua, ou se não em casas que tem para usar drogas. Em picos, a gente chama de picos ou maloca. Existem vários por aí? Muitos. É um espaço oculto que a sociedade não conhece. A sociedade, assim, que não tem pessoas envolvidas não com conhece, isso, não. Pessoas que aparentemente vivem assim, uma vida normal, não tem contato com a drogadição, com o alcoolismo. Para eles isso aí é um outro mundo. É invisível. É como se não existisse. Eles veem o que? A gente andando na rua. Mas existe muito disso. Existe muito, e tem muitas pessoas que procuram esses lugares que tem posses, mas tem um vício. Aí fica 2, 3 dias nesses lugares, banca todo mundo e depois vai embora. Banca para ter uma certa segurança, né? O sigilo, né? Porque não pode ficar na rua. Quer ficar escondido porque vive uma vida dupla. Aparente, de aparência. E quando você não estava nesse abrigo, você estava na casa dos tios, você na rua, como que você se virava? Marquise, debaixo de pontes? Eu já cheguei a ficar porque como eu moro perto da Regis, aí tem bastante passarela. Eu já cheguei a ficar muito debaixo da passarela. Fiquei muito debaixo das passarelas. Ou se não, arrumava às vezes um namoradinho e ia dormir às vezes na casa dele. Mas eu não conseguia ficar. Então, porque eu queria ir para a rua, eu queria me entorpecer. Nesse mundo, o roubo, a drogadição, a prostituição Sim, a manipulação. É comum. É comum. É a sobrevivência, é aquilo. Porque é assim, se você não tiver esse jogo de cintura, você não sobrevive na noite. Mas você tem que saber aonde você vai fazer certas coisas. Porque tem lugar que se você fizer, dali você não sai vivo. E como era a sua saúde? A minha saúde, eu tinha muita tosse, né? Não chegou a pegar assim, nenhum tipo de doença? Não, graças a Deus não. Mas eu tinha assim, bastante tosse por causa de friagem. Porque ficava, né? Por causa de muita fumaça, muita friagem. Mas graças a Deus, eu nunca peguei uma doença assim, sabe? Essas coisas mais assim, graves, não. Tuberculose, pneumonia, não, essas coisas? Porque e assim, quando eu me alimentava, eu procurava me alimentar bem, de coisas que tinham bastante vitamina, porque eu sabia que eu ia ficar muitos dias sem comer. E geralmente onde você fazia as suas refeições? Às vezes eu pedia na minha mãe, às vezes eu pedia nas minhas tias, porque é tudo próximo. Às vezes mexia no lixo, achava pizza, borda de pizza, eu cansei de comer borda de pizza, às vezes cheio de formiga, lanche do McDonald's, e era assim. Quando eu tinha um dinheiro, que o horário tinha alguma coisa aberta, eu ia e comprava alguma coisa no mercado, ou nessas lanchonetes, comprava e colocava na bolsa. Quando sentisse fome, comia. Mas era assim, mas já teve vez de eu não ter dinheiro e ter muita fome. E de não ter nada, de ficar olhando na rua, qualquer coisa para ver se dava para me comer. Era capaz de, se um cachorro estivesse comendo ali uma comida que eu até queria tomar do cachorro para comer, porque aquele desespero de fome. Só que aí o que acontecia? Aparecia alguém te dando droga. Aí já era, você usava uma droga, acabou a fome. Voltava todo o processo de novo. Sim. Aí, voltando lá no seu amigo. Sim. Você está em situação de rua, você está debilitada, você está as portas da casa praticamente fechadas. Sim. Aí ele falou assim, não, Márcia, eu vou te ajudar. Encontrou ele te reconheceu? Como que foi assim? Não, aí ele foi no Lava Rápido, que esse Lava Rápido é de um amigo meu de infância. Eu estava trabalhando no Lava Rápido e fazia as coisas dentro de casa. E nisso, quando eu subi, ele estava lá, que ele também é amigo desse rapaz.
Só que até então ele não sabia que eu estava trabalhando lá. E ele, nossa, Márcia, e tudo. Aí a gente conversando, ele falou assim, fiquei sabendo da sua filha, do seu ex-marido, né, e tudo, tal. Seu ex-marido também faleceu? Faleceu em agosto. E como foi a morte dele? Ele tinha obesidade mórbida e ele cheirava muito. E depois que a Brenda se suicidou, ele se entregou, sabe assim? Piorou a situação dele. E ele passou mal e precisou fazer uma drenagem, porque os rins, os órgãos não estavam, né, funcionando direito. E deu uma parada cardíaca. Aí ele veio a óbito. Ele estava com 280 quilos quando ele faleceu. Ele veio a óbito. Aí o Rodrigo, esse meu amigo, ele falou, Márcia, eu não acho justo você estar nessa situação, porque eu te conheço. Você não é assim. E nisso eu chorei, eu me derramei pra ele, sabe assim? Aí ele foi, alugou uma casa pra mim. Nesse encontro você estava consciente? Você não, é porque eu estava trabalhando no Lava Rápido, né? Você estava limpa? Limpa. Só que quando eu saía do Lava Rápido, eu recebia R$20 por dia. Só que quando eu saía, eu me entorpecia. Não tinha jeito. Aí começava. R$20 era suficiente? Não, era só para começar. Só para começar. Só que pelo menos ali, eu vi que eu ainda tinha um valor. Eu sabia fazer certas coisas. Ainda sabia cozinhar, ainda sabia cuidar de uma casa. Sabia lavar carro, aspirar carro, sabe? Aí o Rodrigo foi e alugou uma casa para mim. Só que aquilo foi tipo uma zona de conforto para mim. Eu não queria mais sair de casa. Eu queria ficar ali. Naquilo, ali. Aí numa conversa com ele de madrugada, ele falou, faz chamada de vídeo. Eu falei, não. Aí ele falou assim, tá nas trevas, né, Márcia? Ele usou essa palavra. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu não consigo, eu tô com problema, eu acho que eu preciso de ajuda. Aí foi onde ele sugeriu, por que você não vai se cuidar? Eu pago pra você a clínica, se você quiser. E ele é casado, tem a esposa dele, tem os filhos dele, tudo. E eu aceitei. Porque eu nunca tinha aceitado de ninguém. A minha família, meu ex-marido, minhas filhas. Deus usou ele como instrumento para poder fazer a obra. Grandemente. Aí você aceitou o desafio? Aceitei. Aí nós fomos pesquisar, né, os lugares, aquela coisa toda. Aí ele me levou. Dia 21 de setembro de 2021, eu fui internada. Aí passou quanto tempo? 3 meses. Nessa internação. Como é o nome da casa? Não lembro. Onde é em Suzano. Tem muitas clínicas lá, eu não lembro direito, porque lá eles me medicavam, né, muito. Eu tomava 4 remédios por dia. E lá você teve contato com a Palavra de Deus? E uma missionária, toda quarta-feira lá. E lá eles apresentavam os 12 passos. Que é do Celebrando a Recuperação. Só que lá eles usavam outro nome, uma outra denominação. Mas é o mesmo processo? É o mesmo processo. E se eles falam que é a doença da adicção, onde me apresentou a doença da adicção, só que tinha que ter um posicionamento meu. Eu tinha que admitir, aceitar e decidir. Então eu tinha entendido o que tinha acontecido comigo, só que eu era medicada lá. E começou a acontecer coisas lá que jamais eu achei que ia acontecer. Eu acordei uma vez com uma moça que é homossexual em cima de mim, tentando me abusar porque eu tomava remédios. Depois o traficante foi lá para cobrar o dono da clínica. Depois de uns 15 dias, a polícia militar invadiu lá e levou o dono preso. E nisso, eu falava pro meu amigo pelo celular, olha, tá acontecendo umas coisas aqui, vem me visitar para mim poder falar para você.
Só que como a família é orientada, que a gente que é adicto, somos mestres na manipulação, que era tudo a gente inventar a história para poder não ficar na clínica. Com ele não foi diferente. Então eu não acreditava. Aí eu fui pegar e ler o contrato, que eu tinha que ser expulsa para me poder sair de lá. E como você teve acesso ao contrato? Porque eu com 17 dias eu comecei a trabalhar de GAP lá. Eu ia para contenção, para internação com contenção. As internações compulsórias? É. Aí eu fazia parte, eu saía, porque eles falavam assim, você é a melhorzinha que está aqui, porque era uma clínica que eles cuidavam de dependentes químicos, alcoólicos, esquizofrênicos e pessoas com PQ. Então, quem era melhorzinho, cuidava dos outros piores. Era 25 pessoas na clínica. Aí, como eu tinha um acesso, né, ao computador, aos negócios, eu procurei a minha pasta, vi meu nome e peguei. E fui ler o contrato. E tinha lá as coisas que não podia acontecer, senão eu ia ser expulsa. Aí eu tive uma agressão, aí eu levei uma medida socioeducativa, porque eu discuti com o terapeuta. Faltava só 2 agressões. Aí eu manipulei mesmo as 2 agressões para me ser expulsa. A expulsão veio depois de 3 agressões? De 3 agressões e uma medida socioeducativa. Porque a medida é assim. Você forjou tudo? Aí eu fiz tudo que não podia para me poder, porque eu... Se livrar dali? Se livrar, porque ali ia ser uma degradação, porque dia de domingo a gente tinha que ir na feira, era um grupo, tipo de 4, que tinha que ir na feira de Poá para pedir. E é uma clínica paga. Eu já estava 1 mês dormindo no chão da sala, já me tiraram da cama, eu comecei a dormir no chão. E essas outras coisas que aconteciam, tipo um doente cuidando de outro doente. Então eu estava assim, sobrecarregando e eu via que os meus remédios, o psiquiatra, o psicólogo que ia lá, eles estavam querendo aumentar as dosagens. Aí teve um dia que eu ajoelhei, o joelho no chão. No fundo do quintal tinha um gramado e eu ajoelhei e falei assim, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que eu não vou conseguir sair daqui, se o Senhor não me ajudar. Ali eu clamei ao Senhor, porque eu estava numa aflição tão grande, porque eu vi que o que eu tinha era uma doença que dava para me tratar. Só que eu estava de mãos atadas. Porque só quem podia me tirar dali era quem que me internou. E quem me internou não estava acreditando em mim, nem veio me visitar. Então era difícil. Aí Deus... E até aí? Qual era o seu relacionamento com Deus? Para você chegar ao ponto de ajoelhar e clamar o nome dele? Eu tinha um temor de Deus. Eu tinha uma vida louca. Só que eu sempre tive o temor de Deus, porque minha avó me ensinou isso. Ah, ok. Minha avó falava assim... Dentro do catolicismo, né? Sim, dentro do catolicismo. Ah, ok. Minha avó falava assim, não pode fazer tal coisa que é pecado. Deus não gosta disso. Ah, legal. Se você dançar no carnaval, vai nascer rabo em você. Você sabe esse tipo de coisa? Sim. Então eu tinha um temor de Deus, mas eu não conhecia o Evangelho como eu conheço hoje. Aí você foi lá pro fundo, você ajoelhou? Me ajoelhei e orei. Do jeito que eu entendia, eu falei, meu Deus do céu, eu sei que o Senhor é Deus. E é só o Senhor para me ajudar, porque não tem ser humano nenhum para me ajudar mais. Eu estou de mãos atadas. O que eu faço? Porque eu ficava com a chave da clínica. Eu podia fugir. Só que ninguém ia acreditar em mim. Fugiu porque queria mesmo usar droga. Veio aquele conflito, sabe? E aí, falei, já sei, eu vou ter que brigar de novo, vou ser expulso e pronto. E foi como Deus quis. Não é assim, demagogia. Mas eu tive que fazer o errado para poder dar certo. Eu só sei que quando eu dei uma surtada, eu surtei, que eu tomei uma alta dosagem de remédio, eu surtei. E de manhã, quando eu acordei do meu surto, minha irmã já estava lá na clínica. Ligaram para ela? Ligaram para o Rodrigo,
E o Rodrigo ligou pra minha irmã, falou, ó, a Márcia surtou. Aí ele falou assim, eu não quero mais saber da Márcia, não. Não quero mais saber dela, que ela não quer saber de nada. Ela foi aprontar dentro da clínica. Aí minha irmã foi me buscar. 90 dias. Com 90 dias. 90 dias. Aí minha irmã foi me buscar. Aí eu falei, quero falar com o Rodrigo, minha irmã, ele não quer nem falar com você. Nisso, esse pastor João, né, que é meu amigo de infância mesmo, de adolescência, a minha irmã ligou para ele e falou, ó, pastor, a Márcia estava internada, só que ela surtou lá, eu tô indo buscar ela e a gente não sabe o que faz, porque tem criança em casa, ela tá surtada, tá louca, o que a gente vai fazer? Aí o pastor João conhecia o Álvaro. Aí ele conversou com o Álvaro e o Álvaro indicou a Casa Rosa. Aí o pastor passou na minha casa, me pegou e me trouxe para a Casa Rosa, dia 16 de dezembro de 2021. Você saiu da clínica e veio para Casa Rosa? É, eu não quebrei meu tratamento. Aí a dona Eva não queria me aceitar porque eu tomava remédio. Só que Deus, né? Nessa hora Deus se posicionou, como Ele sempre faz. E o Espírito Santo de Deus, né? Que quebrantou o coração dela. E aí ela falou pra mim, mas depois que acabar esses remédios, você vai parar de tomar, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu tava meio dopada ainda. E aí, Deus, tipo, eu fui tendo uma amizade com Deus que eu não pensava que existisse. Eu tive grandes experiências com Deus. Grandes. Grandes porque Ele curou as coisas que a gente acha que é impossível curar. E hoje em dia, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Aí ali você teve um encontro com Jesus. Sim. Sim. Você tem marcado no seu coração? Falou assim, foi esse dia, essa hora? Tem. A minha vida, a partir desse momento, ela foi transformada. Foi transformada. Foi... Eu cheguei na casa dia 16. Dia... Véspera de Natal. Dia 24. Eu acordei e uma voz, não sei, uma voz. Filha, eu sou contigo. Porque eu achava que eu não tinha mais jeito. Porque eu sabia que eu não tinha mais ninguém. Que quando a minha irmã me pegou, ela falou, olha, você não tem jeito. Você está numa clínica, você foi aprontar. Ninguém acreditava. Só que dia 24 de dezembro era de manhã. Não tinha nem despertado a casa. Eu escutei, filha, eu sou contigo. É só você confiar em mim. É só você me chamar. Eu tô com você. E daquele dia em diante, eu não me importei. Nada, sabe assim, eu sabia que Deus ia estar comigo. Ele sempre teve, só que eu não sabia. Aí eu fui começar a ler a Bíblia, né? Aí tem as palestras que tem na casa. Eu gosto muito de ler. Então eu comecei a ler Gênesis. Eu me apaixonei pelos patriarcas, a fé deles. Eu queria ser Moisés, porque eu sei
os lugares que eu passei, as humilhações que eu passei que eu não precisava ter passado. E só que é um processo que eu tinha que passar. E hoje, eu estou aqui hoje, pastor, porque Deus me ajudou até aqui. Deus. Porque foram 10 meses sem visita de família. Eu tive, acho que, 2 vezes ligação da minha mãe, uma da minha filha Alessia e uma da Mariana. E domingo agora que passou, eu tive minha visita. Veio minha mãe, veio meus netos, minha filha. E eu sei que era um momento certo das coisas acontecer. Então, valeu a pena. Mas nesse processo aí, teve algo especial que aconteceu também, né? Teve muita coisa, né? Mas teve um momento bacana que você desceu as águas batismais. Sim, eu decidi, porque através de eu ler nas escrituras, aí, porque eu comecei a ler de Gênesis, né? Então, a gente tem que formalizar certas coisas. E assim, depois que a gente conhece as escrituras, a verdade, a gente quer fazer tudo certo. E eu queria também fazer parte do corpo de Cristo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. E eu gosto de passar o meu conhecimento, o que aconteceu comigo para as outras pessoas. Só que eu precisava afirmar mais. É um ato profético, né? Mas é uma coisa que é necessário. Eu precisava morrer para o mundo. Porque ainda tinha muitas coisas mundanas na minha vida. Eu ficava nervosa, eu discutia com as meninas, com a minha líder. Hoje em dia não. Hoje em dia, assim, quando eu escuto um não, uma frustração, não, Márcia, não dá. Eu dou glória a Deus, aleluia, e passa. Então, assim, as minhas vestes sujas, não tá mais suja, tá limpa. E hoje em dia eu sei, eu coloco tudo na mão de Deus e eu sei que é na hora dele, na hora que ele quer. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não entendia isso, demorou muito para me entender. Demorou muito. E hoje em dia, o que Deus fez na minha vida, ele faz na vida de qualquer pessoa. Só que a gente tem que se arrepender. A gente tem que ter fé que a gente tem um Deus pela gente, um Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que conversa com a gente. E teve a Casa Rosa foi fundamental para mim, porque tem épocas que a gente precisa dessa proteção, desse refúgio, porque é um momento que é meu. Não é um momento que é da minha família, que é dos meus amigos, não. É um momento meu. Eu tinha que aprender a caminhar na dependência de Deus. E eu aprendi. Porque, eu engordei, eu perdi minhas vestes. E Deus não deixou faltar. Eu tenho vestes melhores do que vestes que eu tinha. Então, eu tinha que aprender a viver na dependência de Deus. E eu aprendi. E como foi o reencontro com a família? Foi assim, foi maravilhoso, porque minha mãe e minhas famílias estão bem. Eu queria falar de Deus, né, para ela, só que ela que falou tudo para mim. Ela só falou assim: filha, eu nunca perdi a fé em você. E a vida da gente é de propósito e de gratidão. E eu vi que a minha família estava de volta ali. Minha filha, minha mãe e meus 2 netos, um casal de netos. Quanto tempo você não tinha contato com eles? 10 meses. 10 meses. Desde do dia 21 de setembro. Desde o dia da sua internação? Sim, porque antes de eu internar, durante o dia, eu fui na casa da minha mãe.
E só falei pra minha filha que eu tava indo me internar, não falei pra minha mãe. Aí quando ela viu a mãe, Nossa, como é que foi a reação? me abraçou e ficou o tempo todo abraçada comigo. Foi gostoso? Foi muito bom, foi gratificante. E se fosse pra mim esperar os 10 meses de novo, eu esperaria. E hoje o coração, como é que tá em relação a tudo que ficou pra trás? Aquela vida ruim, o luto, as percas? Hoje eu fui tratada, pastor. Hoje eu tô tratada, porque eu sei que o passado eu não vou poder mudar. Então eu aceito o meu passado, porque a vida da gente é um livre-arbítrio, né? A gente escolhe. Então eu respeito a minha filha que ela escolheu. Eu prefiro pensar assim, de escolhas, como eu escolhi também. Eu sentia muita culpa, mas Deus me curou dessa culpa. Eu tenho que fazer diferente. Eu não quero provar nada para ninguém, porque Deus conhece meu coração e meus atos, as minhas atitudes. Até eu me surpreendo. Eu falo, nossa, Deus mudou mesmo eu, viu? Eu falo assim, não é eu. É eu? Será que sou eu? Mas mudou. Se fosse outra época, né? Não, se fosse outra época, era... Nossa. Era barraco na cidade. Barraco, pancadaria, ignorância, que eu ia falar assim, não quero que venha me visitar. Já não vi até hoje, agora que eu não quero mesmo. Tanto é que foi assim, Deus tomou a frente de tudo. Ele que arrumou o transporte, ele que arrumou tudo. A minha irmã, graças a Deus, ela subiu de cargo na empresa dela. Ela ajudou minha mãe a trazer as coisas, o meu cunhado que trouxe minha família. Então foi tudo assim, foi Deus que planejou aquele encontro. Como Deus planejou o meu encontro com ele. Então, se fosse para esperar 10 meses, eu esperaria 1 ano, 2, porque foi gratificante. Porque se tivesse sido antes, acho que não ia ser bom, porque eu ainda estava sendo tratada, né? Aí você trocou os comprimidos, o tratamento lá, pela leitura da Palavra de Deus. Sim, eu faço estudo lá, eu leio os livros da Bíblia e faço um resumo de próprio punho. E eu leio muito livro sobre adicção, abstinência. Aí eu fico mostrando para minha líder e para minha coordenadora, olha, aqui tá falando isso, tá vendo? É isso aqui, sabe? Assim, assim, eu quero poder ajudar outras pessoas igual eu fui ajudada. Porque eu não quero o que eu aprendi, eu não quero só guardar para mim. Eu sinto essa necessidade, sabe, de estar na obra, de mostrar que tem alguém que se importa com você, que Deus se importou comigo. E que como Ele se importou comigo, Ele se importa com você também. Não precisa ninguém se importar, Deus se importa. Só que você tem que ter a necessidade de Deus. E para mim hoje, eu só tenho assim, gratidão e bênção, né? Eu estou fazendo um curso, eu comecei essa semana, um curso também que tem a mão de Deus, porque nas minhas orações, pastor, tudo que eu peço, eu coloco que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Porque se for a minha, vai dar ruim. E é isso, e Deus é maravilhoso, Deus é amor. Você está fazendo hoje um curso de cabeleireira? É. Oferecido pelo Instituto Ana Hickman? Sim, pelo Instituto Ana Hickman, pela Igreja BM. E é 100% gratuito. Bolsa completa. A gente vai estar indo até nas feiras de workshop, né? A gente está programando, acho que em setembro a gente vai ir. A gente tá ficando chique. Sim, é uma bênção de Deus. E aconteceu no momento certo. Eu ganhei um celular de uma pessoa que faz visita na Casa Rosa, porque eu estou no processo de ressocialização, preciso disso. E assim, Deus está no comando, Deus está no controle. E é igual em 1 Samuel, até aqui Ele me ajudou, com certeza.
E qual o projeto agora futuro? Bom, o projeto futuro, eu quero arrumar um emprego, um trabalho honesto, que tenha a bênção de Deus. Pode ser faxina, pode ser em qualquer área. E esse curso eu estou fazendo porque, né, no futuro eu quero poder exercer essa profissão. E eu quero fazer um curso de terapeuta. Um curso de terapeuta que é para mim poder ir levar a mensagem de Deus junto com a ciência para as pessoas como eu fui um dia. E é um curso básico, é um curso rápido que tem o reconhecimento do MEC. Não é um curso caro, mas eu preciso estar empregada para me fazer esse curso. E eu quero poder ajudar na obra de Deus. Eu sinto necessidade, sabe, eu vou para um culto, se eu pudesse eu ficava em pé na porta. Ou se eu pudesse eu ia limpar o banheiro, ia passar um pano nos bancos, porque eu quero ser serva. Eu fui tantas vezes serva do diabo, agora eu quero servir a Deus, agora eu sirvo a Deus. Só que eu tenho que fazer, eu tenho que me posicionar. É um verbo de ação, eu tenho que agir e me posicionar. Porque não adianta eu ter essas ideias, tudo, esse foco e eu ficar sentada esperando. Não, eu tenho que me posicionar. E Deus trabalha de forma certa. Ele me colocou para fazer um curso onde é uma igreja. Então ali eu também estou revestida das armaduras de Deus. E Deus está no controle da minha vida. Eu só tenho que agradecer a Casa Rosa, a Cristolândia, porque se não fosse o Senhor acreditar que tem jeito, nada disso seria possível. O Senhor sabe disso. Porque nem a gente mesmo acredita. E é importante quando alguém que não tem esse problema acredita. Porque você vê que é Deus. É Deus, porque nem a gente mesmo acredita na gente. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, de coração, sabe? Que eu sei a luta, a preocupação com o Senhor. Está precisando de alguma coisa e manda o gás, e manda a mistura. Sabe, a preocupação. A gente não se preocupa com nada. Nada. E não tem preço. Então eu peço para Deus louvar a sua vida grandemente, porque eu tô aqui, ó. Eu sei da onde eu saí, do lamaçal do pecado que eu vivia, de tudo que eu perdi. Se não existisse pessoas como o Senhor, que falou para Deus, eis-me aqui, me usa, nada disso aqui seria possível. Hoje eu tenho esse reconhecimento. Obrigado, pastor. Obrigado. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. É o que você disse, né? A gente existe para servir. Sim, o verdadeiro líder é o que serve. E o serviço, ele precisa transformar a vida das pessoas, né? Sim, e transformou a minha. E qual é a mensagem final que você deixa para quem está aí do outro lado? Que tem um Deus que se você chamar Ele vem habitar no seu coração. Mas a decisão é sua, como a decisão foi minha. Então eu falo para você, se posiciona e que fala para Deus que Ele te escuta e Ele te responde. Deus é tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E Jesus? Jesus foi o grande culpado, né? Que o que Jesus se colocou sobre os nossos pecados, né? Jesus foi o verdadeiro servo que existiu, foi o Jesus. O maior exemplo, o maior milagre.
A pessoa fala, um milagre. Eu acho que o maior milagre que existiu foi o de Jesus se entregar na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso, decanta rassúrias, decanta labassúrias. Foi densa. Quer perguntar Glória a coisa? Deus. Passa o microfone aqui, ó. Senão ninguém me ouve. Deixa eu só mudar a câmera. Ó, eu ouvi seu testemunho e eu agradeço a Deus pela sua vida, porque assim, eu já vi muita gente que teve no fundo do poço, só que assim, a gente tem um Deus que consegue restaurar qualquer coisa. Sim. Por isso que ele é o Deus do impossível. Você via alguma chance de você se recuperar se não fosse Deus? Por exemplo, você estava no fundo do poço. Você acha que pela sua própria força você conseguiria chegar onde você está hoje, sair daquela situação, chegar no seu dia a dia hoje pela sua própria força, sem Deus? Não. Nem se eu tivesse o melhor emprego, a melhor casa, a melhor família. Não consegui. Porque Deus tem o melhor e o agradável e o perfeito. Sem Deus nada é possível. Eu acredito que sem Deus são coisas momentâneas. Eu não quero viver de momentos. Então, Deus é a eternidade. A minha alegria é total. Até nas minhas frustrações, nos meus problemas, eu sei que Deus está tratando, está cuidando, que tem uma coisa boa por detrás daquilo. Então, sem Deus, não adianta o ser humano achar, porque eu tenho um status, porque eu tenho uma situação financeira, não adianta. Porque Deus, você não faz barganha com Deus. Deus é Deus e pronto. Então, ou você entrega o controle da vida para Deus, ou você entrega para o diabo. Então tem que ter Deus, porque com a força do nosso braço a gente não consegue nada. Concordo 100%. Deus abençoe sua Amém. vida. A Foi um nossa. prazer tê-la conosco. O prazer foi meu, a oportunidade de estar glorificando o nome do Senhor, porque tudo é para a honra e glória do nome dele, né? Eita glória! Eita glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Então, encerramos aqui mais uma entrevista com mais um dos nossos alunos e que Deus te abençoe, que esse vídeo aqui possa, em nome de Jesus, falar ao seu coração, falar ao coração daquele que porventura achou que ele acabou a perspectiva, acabou a esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.